Amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre todos aqueles que confessaram o seu nome. Hoje nós vamos continuar na epístola de Paulo aos Romanos, a sua carta, no capítulo 12. E na semana passada a gente viu os versículos 1, 2 e 3. A gente vai voltar um pouquinho, pegar agora do 3 até o 8. Esse 3 aí, ele é um balanceamento entre esse assunto que ele está falando, e é muito bom a gente sempre focar nele, para que a gente não perca o propósito do todo. Romanos 12, de 3 a 8. Eu farei a leitura, peço que a igreja, assentada mesmo, mas com toda atenção, reverência. Isso aqui é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para mudança, para paz, tranquilidade, mesmo diante de um mundo mau. Então que a gente dê ouvidos a isso aqui. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um entre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, Deus eterno, nós já cantamos aqui, nós já oramos. Cada um na sua mente aqui, Deus, com as suas questões, as suas alegrias, os seus agradecimentos, mas também com as suas aflições, os seus problemas. E nós estamos diante, Pai, do manual. Nós estamos diante da bendita explicação do que nós somos, da onde viemos, para onde estamos indo, por que existimos, Pai. E nossos ouvidos às vezes são duros, Senhor. Nós lemos, nós cantamos isso aqui e parece que entra no ouvido, sai no outro e não faz diferença. Mas o Teu Santo Espírito é poderoso, como Senhor, como Filho, Deus de Deus, luz de luz. E Ele pode fazer isso cair no nosso coração, nos transformar, nos guiar e nos convencer. Tem compaixão, Deus, de todos aqui, começando de mim, a Tua igreja reunida, em qualquer lugar do mundo. O Senhor não é limitado a espaço, a tempo, muito pelo contrário. O Senhor é eterno e a Tua palavra permanece, porque ela é Tua. Nos ajuda a compreender, Pai, a grandiosidade do que temos aqui, a igreja do Senhor, Pai. Como um servo Teu disse essa semana e que me impactou, Deus, a igreja é a esperança do mundo. E não é tirar a glória de Cristo, ali muito bem contextualizado o que ele disse. A igreja é corpo do Teu Cristo, e é ela que está aqui como os braços dele para que, mediante as obras, os homens glorifiquem ao Senhor que está no céu. O Teu Filho disse isso. Nós somos o sal e a luz do mundo. Nos ajuda, Deus, a entender o nosso lugar, a nossa função, nos dá paz, nos dá tranquilidade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos numa porção da carta de Paulo, como foi explicado, onde ele tenta trabalhar agora todo o ensino que ele deu e transformar isso em prática, em colocar isso em funcionamento na igreja de Cristo. E é um perigo isso aqui, porque o que mais a gente vê hoje, quando pregadores trazem esses ensinos práticos, são sermões moralistas,
faça isso, não faça aquilo, um pouco aqui, um pouco ali, não toque nisso, não faça aquilo outro. E eu não quero esvaziar, obviamente, esse sentido do que Paulo escreve aqui, isso é uma verdade. Mas nós temos isso em diversas outras manifestações religiosas. E que se forem avaliadas, né, mediante o muito fazer, se destacam até mais do que nós. Eu lembro, quando a gente tinha a igreja lá na casinha, uma pessoa que frequentava lá, às vezes, a gente conversando num momento de café, e durante o assunto ele vira e fala assim, nós temos que tirar o chapéu para os espíritas, né? Porque, né, fazem isso, fazem aquilo outro e tal. E eu escrevendo esse sermão, como que isso vem à mente? Eu falei, pois é, né, rapaz? Muitas vezes fazem mais do que nós. Mas e aí? O que está por trás disso? E é essa tensão que eu quero que os irmãos tenham aqui. O cuidado da gente não pensar que essas boas obras, aqui os dons sendo usados, né, de alguma forma, eles são usados para se alcançar o favor de Deus, porque essa é a perspectiva de outras religiões. Não somente a espírita, eu usei de exemplo aqui, mas eu não posso ser leviano, porque eu não conheço todas as religiões do mundo, né, mas eu conheço o coração humano. Então, basicamente, toda religião vai ser assim. Eu preciso fazer algo para alcançar o favor de Deus. E o cristianismo não é assim. O cristianismo é eu fazer algo porque eu fui alcançado pela salvação de Deus. É uma inversão. É algo que fica de cabeça para baixo. E nesse capítulo 12 aqui, tem um volume de informações a nós. O que o Espírito Santo em nós, que agora habita em nós, que nos convenceu da justiça mediante o derramamento de sangue de Cristo, o que ele vai promover de forma externa? O que nós vamos fazer como resultado disso? E não como causa, mas como efeito. Bruce, comentando esse capítulo 12, ele diz que Deus define aqui agora o modo cristão de viver. E nós tivemos, antes das cartas de Paulo, de João, de Pedro, os outros documentos neotestamentários, né, Atos dos Apóstolos, de Lucas, nós temos toda a base dos evangelhos nos mostrando a necessidade de derramar sangue. Porque sem sangue, se você chegar diante de Deus com as suas obras, sem sangue nas mãos, o sangue do Cordeiro, você é fulminado. Essa é a base do evangelho. E o que as outras manifestações religiosas defendem das obras não tem essa base. Então, eles estão condenados. Simples assim. Com todo o pesar que a gente possa falar disso, a gente não fala isso com alegria. Eles estão convencidos que estão justificados diante de Deus mediante o muito fazer. Então, nós, primeiramente, carecemos de entender aqui o lugar dessas obras, que é esse divisor de água, para que a igreja cresça de forma saudável, para que o crente desenvolva os seus talentos sem botar a confiança naquilo. Que ele saiba realmente o que aquilo representa. E a igreja vai crescendo, sem intriga, sem facção, sem divisão, sem invejas. Essa igreja, né, que estava latente lá no Antigo Testamento, que era o corpo de Cristo sendo gestado ali, num povo, num local, numa nação, como a gente viu aqui, né? Capítulos 9, 10 e 11, falando da igreja presente ali, os eleitos de Deus, o remanescente, que explodiu com a plenitude dos tempos, com a vinda do próprio Deus em carne, e possibilitando agora gentios se unirem àquela igreja que estava sendo gestada, e que agora a igreja, ela na sua plenitude, estava sendo revelada com judeus e gentios juntos, cumprindo assim o que o próprio Cristo, né, disse no Sermão do Monte, eu citei aqui na minha oração, para que, vendo as boas obras dessa igreja agora que fulgura, né, no mundo, os homens possam glorificar a Deus Pai que está no céu. Está lá em Mateus 5,16. Porque essa palavra de Jesus em Mateus 5,16 é o porquê do que nós pisamos nessa terra. A gente gosta, né, primeira pergunta do catecismo e tal, mas a gente tem que internalizar isso aqui. Viver para a glória de Deus e gozar, ter prazer, satisfação nisso, a despeito de circunstâncias, glorificar a Deus como sendo você mesmo um sacrifício no altar da glória dEle, da graça dEle, como a gente viu semana passada, um sacrifício santo, vivo,
oferecendo a si mesmo para Deus, não tendo mais vida sua, mas a vida de Cristo. Você pertence a alguém. Antes pertencia ao império das trevas, agora pertence ao reino do Filho do amor de Deus. Não há neutralidade nunca. E aqui nós estamos, sendo cobrados por Paulo esses dois imperativos que ele dá, né? Não vos conformeis. Não é opcional, é uma ordem. Não vos conformeis e transformai-vos, como a gente viu aqui. E isso o Espírito Santo promove. Ele promove no meio da igreja. Mas, infelizmente, enquanto a gente está na carne, né? Aqui nessa vida, caminhando para Jerusalém Celestial, pode ter muito ruído nisso. Nós vamos tentar de todo custo atrapalhar esse processo, é impressionante. Por isso que ele começa com esse versículo 3, fazendo essa virada, né, para as práticas, agora para a gente não achar muita coisa de nós mesmos, porque o velho homem vai estar aqui gritando. O velho homem vai estar aqui tentando, às vezes, tomar o lugar de forma sutil, te convencer que você, de alguma forma, vale algo em si mesmo. E a gente não tem esse valor. O nosso valor é derivado. O nosso valor, ele vem do que Deus disse de nós e quando Ele nos fez. São imagem e semelhança minha. Isso é fantástico, essa perspectiva nossa. Essa igreja de Deus, que se mostra de uma forma mais clara no Novo Testamento, Ele mesmo vai habilitar, o Espírito Santo. Como eu disse aqui, Deus de Deus, luz de luz. Ele mesmo vai habilitar cada membro que vai se achegando nesse corpo, nessa igreja, com um determinado dom, uma peculiaridade, um talento. E esse dom é para que seja devolvido a ele mesmo, fazendo parte do que Paulo explicou anteriormente aqui nos versículos 1 e 2, como um sacrifício vivo. É ele que promoveu, é dele. E isso servindo uns aos outros. Daqui a pouco a gente vai ver que isso também é muito sério. O que nós estamos fazendo dentro da igreja, né, com essa profissão de fé que a gente diz que tem. E Paulo vem aqui agora, no decorrer aqui até o versículo 8, que a gente vai ver hoje, trazendo 7 dons. 7 dons que os crentes podem manifestar, em maior ou em menor grau. Profetizar, servir, ensinar, exortar, contribuir, liderar e demonstrar misericórdia. É impressionante, queridos, como que, usando aqui de uma simbologia, de uma tipologia muito sadia, né, correndo de alegorização, que alegoria o sujeito pega isso aqui e faz o que ele quer, né? Mas a tipologia bíblica é a Escritura demonstrando aquilo que estava no Velho Testamento com maior evidência hoje. Quando Deus ratifica a sua aliança novamente com Moisés no Sinai, e ele junta aquela turma, né, que ele tira do Egito, é basicamente isso que ele instaura no meio daquele povo. Nossos irmãos lá atrás, um povo bruto, viveu debaixo do chicote 430 anos da opressão, e Deus entrega a lei no Monte Sinai, e ali começa toda a travessia no êxodo, no deserto, e vão surgindo esses dons, e a gente vai lendo, e nada apontado de forma muito clara, mas você vai vendo no desempenho de cada um. Profecia, serviço, exortação, ensino, contribuição, liderança, misericórdia. É o mesmo ensino, não muda. Agora nós temos de forma muito mais clara. É o mesmo ensino. Nós, na nossa caminhada como igreja, pelo deserto dessa vida, num mundo mau que jaz no maligno, temos os mesmos dons que foram demonstrados lá atrás. Não muda, a gente não precisa inventar a moda. E aí eu convido a igreja a meditar justamente nesse tema que foi proposto aqui na liturgia. Você faz parte do corpo? Qual é o seu dom? Ou carisma, que é a mesma coisa, são sinônimos, né? Eu queria mostrar aqui, caminhando com os irmãos, nesses versículos, as 3 marcas que nós vemos surgindo aqui nessas palavras de Paulo. E essa primeira marca é a humildade. Uma palavrinha tão rechaçada hoje no mundo moderno, né? Porque a gente vê a pessoa querendo mais e
eu conquisto, eu faço, eu posso, eu mereço. E é justamente o que Paulo pede aqui no versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. É o perigo do nosso orgulho, irmãos, o pensar demais de si mesmo. Isso aconteceu lá no Éden. Vendo que era bom para dar entendimento, agradável aos olhos. É o homem querendo ser Deus, literalmente. O salmista, no Salmo 8, ele fala, né, dessa glória de Deus, ele olhando a criação, né, e ele olha para a sua miséria. E ele, o que é do homem para que dele te lembre, Senhor? Ou do filho do homem que o visites? Mas, ao mesmo tempo em que o salmista olha para si e vê a sua mazela, ele lembra daquilo que Deus falou lá no início, né? Mas por um pouco fizeste menor do que o próprio Deus. A gente só não era Deus. Essa é a nossa antropologia, né? A coroa da criação. E quando a gente se submeteu às sugestões de Satanás, a querer mexer na palavra do Senhor, aconteceu o que aconteceu. O crente carece dessa visão correta, da onde ele saiu, para onde ele está indo, porque assim a caminhada fica mais tranquila. As coisas vão acontecendo, vão vir as surpresas, até desagradáveis, as aflições, as angústias, doenças, mas tudo isso que nos acomete, a gente consegue perceber, porque antes a gente olhava e murmurava porque a gente falava que a gente tinha que estar lá no alto. Aí a gente reconhece, não, eu estou aqui. E a gente olha agora de forma horizontal e vê, não, tem um propósito nisso que Deus fez. A nossa visão diminui em relação a nós mesmos. O próprio apóstolo, queridos, em 2 Coríntios, capítulo 12, tem algumas partes da Escritura que são cômicas quando a gente lê, é interessante. Paulo, ele visita o terceiro céu. Aí, quando ele desce, Deus coloca um espinho na carne dele. E ele explica o porquê disso. Muitas vezes a gente pensa que, não, por que Deus... Está lá o motivo, para que eu não me ensoberbecesse. Olha isso, o homem vai no céu e volta pior. Vocês estão vendo a natureza caída humana, como que ela é traiçoeira? O homem vê coisa que ele diz que ele não tem palavra para narrar do que ele viu, e para que ele não se ensoberbecesse daquilo que ele viu, da grandiosidade das revelações, Deus, Paulo, a minha graça te basta. Simples assim. Foi puxado o freio dele, e ele assume que se Deus não tivesse feito aquilo com ele, ele ia se ensoberbecer. É ficar satisfeito em Deus, irmãos. Satisfeito com aquilo que Deus tem preparado para nós. Obviamente, eu não estou defendendo aqui acomodar. Aqui eu falo com irmãos que têm a Escritura na mão, a gente já estudou todo o contexto, e eu não vou ficar insistindo muito nessas coisas basilares, porque a gente tem que caminhar, sair do leite e ir para frente, para aquilo que é sólido. Eu não estou tratando aqui de acomodação, de largar as coisas para lá, não é isso. E em relação a essa alta vista que a gente tem de nós mesmos, tem o contrário também, que é a autocomiseração, que é se sentir o dodói, o coitado, que ninguém gosta de mim, que tudo está dando errado. Os puritanos, eles cunharam a frase, acha pouco o fato de seres amado por Deus? Vocês estão vendo aonde que tem que vir a nossa estima? É disso. Ele falou, eu sou um eleito, eu estou indo para o céu, eu sou co-herdeiro com Cristo, co-herdeiro de toda a glória, de toda a graça, de todas as bênçãos. Paulo fala, assentado nas regiões celestiais já. Essa tensão, né, do já e o ainda não, nós estamos aqui sofrendo nessa terra, nessa caminhada, mas já assentados lá. Isso é mais certo do que esse chão que nós estamos pisando aqui hoje. É mais perigoso abrir uma vala aqui nesse meio aqui para um terremoto do que essa promessa do Senhor falhar, que a gente já está no céu assentado com Cristo e que nós estamos caminhando para lá, essa perspectiva. A visão correta, meus irmãos, de nós exalta Cristo. E Cristo sendo exaltado, nós como corpo dele, somos exaltados juntos.
Vocês estão vendo como que a coisa é lógica, como que tudo fecha direitinho? Agora tira Cristo e exalta a si mesmo. Não tem o que ser exaltado. Nós vamos criar uma capa, uma máscara, um curativo de santidade, mas não, tudo oco, tudo vazio, porque não tem Cristo. Eu sou algo nele. Dali vem meu valor. Dali vem toda a nossa honra. Essa visão correta da nossa posição, que vai nos levar a compreender corretamente os dons que nós vamos ministrar uns para os outros. E que vai nos livrar de toda a mazela que a gente vê acontecendo dentro da igreja hoje, por causa justamente desses dons, que muitas vezes viram confusão. Meus queridos, o pastor Hernandes, ele comentando esse texto aqui, eu achei interessante uma frase que ele, comentando, ele solta lá no meio: pertencemos uns aos outros, servimos uns aos outros e precisamos uns dos outros. E a mentalidade moderna, ela é terrível, ela vai dizer que não, é autonomia, independência, a esposa não precisa mais do marido, marido da esposa, e filho do pai, pai do filho, irmãos, nada, cada um por si. Mal soltam blasfemamente Deus por todos, mas nem sabe quem Deus é o ditado, né, que tem por aí. Mas não, pertencemos uns aos outros, servimos uns aos outros e precisamos uns dos outros. E essa visão que o Hernandes traz aqui é interessante, esse pertencimento mútuo, e ele tem os dois lados. Nós servimos e nós precisamos ser servidos. Quantas vezes alguém está em dificuldade, né? Eu comento lá em casa, eu amo ajudar as pessoas. Ir atrás, conversar, eu amo fazer isso. Mas, ai do velho homem se eu precisar de ajuda. Nossa, é um negócio que me acaba comigo. E eu estou errado. É orgulho. E só eu que devo sofrer disso aqui, né? A gente gosta de ajudar os outros, mas vai precisar de ajuda, ali Deus te mostra o que ainda tem dentro do seu coração. Está aqui, ó, precisamos uns dos outros. Isso é um fato. E é só nesse reconhecimento que nós vamos poder trabalhar esses dons que o próprio Espírito vai trabalhar. E aí eu parto para a segunda marca, essa primeira marca de humildade, de reconhecimento. A segunda marca, a marca de unidade. Apesar de sermos membros, indivíduos, cada um com toda a sua peculiaridade, todos os seus aspectos distintos, nós fazemos parte de uma unidade. E é o que Paulo diz aqui. Eu vou pedir aos irmãos que leiam os versículos 4 e 5, por favor, uma voz. Versículos 4 e 5. Porque assim... Essa unidade, esse aspecto dessa união mística, é uma doutrina tão pouco falada hoje, a união mística com Cristo. Parece que a palavra místico muitas vezes assusta, né? A gente lembra de misticismo, mas não é isso. Os reformadores e os puritanos trataram muito bem dessa doutrina, da união mística da igreja com Jesus. São um dos benefícios que a salvação produz, é você fazer parte agora desse bendito corpo, que é a igreja. Jesus é a cabeça e o cabeça, ele é os dois. E muito cuidado, viu, irmãos? Eu abro um parênteses aqui, existe uma doutrina do panenteísmo, né? As heresias que vão surgindo durante a história da igreja, que usam essa figura. Cristo é a cabeça, nós fazemos parte do corpo e tal, só que eles deificam o homem, eles colocam o homem como Deus também. E está errado. O Criador, ele é singular, ele é único. Não há um que a gente possa colocar do lado para comparar com Deus. A gente geralmente faz isso, né, quando a gente vai analisar seres, objetos, materiais, né, a gente tem amostra, compara, estuda. Com Deus não tem jeito de a gente fazer isso, não, gente. Não tem outro para a gente pôr do lado. Nós vamos comparar com o quê? Deus, repetidamente, no livro dos Salmos, principalmente, ele fala isso. Não há outro como Deus. Ele é singular, ele é único. E nós, como criaturas, e tendo a visão correta dessa perspectiva da união mística, fazemos parte desse corpo aqui. E olha como que a visão errada da humildade que a gente tem que ter, né, pode nos impedir tanto de participar desse corpo, como permitir que outros membros participem da nossa vida.
muitas vezes a gente desconsidera e fecha, nós nos fechamos, seja por feridas que foram abertas, seja por desconhecimento mesmo, impiedade dentro da igreja. Tem ímpio no nosso meio. Deus falou que ia ter joio e trigo. Mas aqui, já fazendo uma primeira aplicação, um apelo àquele que é crente. Não se feche, não crie uma casa. Deus não vai mudar a palavra dele por sua causa. Eu não sei se as pessoas acham, né, igual o Paulo está defendendo, que se a pessoa se acha tão importante que ela acha que Deus vai mudar o jeito dele trabalhar por causa dela, e não vai, meus irmãos. Ele deixou instituído que na unidade da igreja, na participação da vida uns dos outros, precisando uns dos outros, é ali que ele vai operar, e ponto final. E fazendo aqui uma paródia, né, do que Paulo falou, e isso te basta. Não tenta passar além e pensar além do que convém de si mesmo. Não, Deus não vai mudar. E quando você se abrir, se entregar a isso, e reconhecer um irmão mais chegado, uma pessoa mais sóbria, estou falando aqui que você tem que se expor, não é isso. Mas é fazer laços, vínculos, você vai ver Deus operando por meio desses laços, por meio desses vínculos que vão surgir, e os fardos vão ficar mais leves. Jesus fala isso. Há registrado nas cartas, confessem os vossos pecados uns aos outros, para que o peso diminua. E longe aqui de ser uma confissão sacerdotal, né? O padre, eu vou lá confessar meus pecados, reza tantos Pai Nosso, não é isso que a Escritura diz. É essa caminhada em unidade da igreja, em reconhecermos essa operação do Espírito Santo no nosso meio, nos entregar. Muitas vezes eu me comparo a cavalo bravo, aquele cavalo que tem solto lá nos Estados Unidos, há grandes campos lá que ainda tem cavalos selvagens, né? O bicho não pode ver nem que arisco, vai embora. É igual a gente. Nós somos assim. Arisco. Estamos nus, cegos, sujos, tudo, e arisco. E Deus nos chama a essa unidade, a nos entregar como parte desse corpo de Cristo, como membros uns dos outros, muitos, mas únicos em Cristo. Únicos em Cristo. E aqui demanda esse esforço, meus irmãos, da gente chegar perto de alguém. E se alguém chega perto de nós, da gente receber. É uma coisa sinérgica, né, entre nós. E o Espírito Santo vai operando aquilo ali. E no versículo 6 ele continua, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E aqui Paulo entra justamente num assunto que mais dá problema na igreja, especialmente a igreja evangélica hoje. Aqui eu coloco igreja evangélica de um modo muito amplo, né? Tanto as que verdadeiramente são, quanto as que não são, porque as que não são, são um espelho para o mundo, né? Eu, na minha época de impiedade, eu olhava para toda a igreja e achava que era tudo uma coisa só. Então, infelizmente, a gente sabe que quando alguém olha, eu vou citar o nome aqui, sem ser leviano, né, é universal, porque já tem decisão da IPB que não é uma igreja fiel. Mas o mundo olha para lá e fala, os evangélicos aí, ó, nós estamos lá misturados no meio. É essa perspectiva, infelizmente, e especialmente sobre esse assunto de dons, nós temos que começar a mudar a nossa mente aqui e entender, a abandonar o que a televisão mostra, a abandonar o que a gente escuta ouvir falar sobre o que é dom, rodar dentro do culto, sair rodando debaixo dos bancos, tem culto até que tem vômito santo, né? Eu já ouvi falar disso. O povo diz que está cheio do Espírito quando ele vomita. A gente até brinca, né? Ai dos diáconos dessa igreja, né? Mas é impressionante. Está cheio do Espírito, olha o dom do Espírito ali, ó. E a Bíblia não mostra nada disso. Primeiramente, o Espírito Santo é quem distribui os dons. Não sou eu que escolho o meu dom. Eu achei bonito isso aqui, eu vou pegar, como se estivesse numa loja. Está o supermercado, nas prateleiras, o dom aqui, eu quero esse. Não, o Espírito chama. Mediante oração, mediante comunhão, mediante participar dessa unidade da igreja, nós vamos ouvir a voz do Espírito. Ele vai mostrar aquilo que nós somos chamados dentro da igreja. Isso vai acontecer, isso vai ser operado.
Paulo, nós lemos aqui lá em 1 Coríntios 12, 18, ele diz: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo conforme lhe aprouve. É Deus quem resolve. Eu não tenho essa competência, não é da minha alçada. Eu achar bonito, eu achar que é aquilo ali e querer enfiar a cara naquilo ali. A palavra dom, meus irmãos, ela é uma palavrinha que no português, dom, mas na língua original, que é o grego, existem duas palavras. Esse é um complicador quando a gente traduz, né, a Bíblia, e muitas vezes na língua de destino, né, para onde ela está indo, existem palavras. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Manga. O inglês, a manga de roupa é sleeve. Só que a manga fruta é mango. Mango. São duas palavras. No português não é manga. Então, pelo contexto, você vai discernir. Só falar, ó, chupa a manga aí, Vitor. O Vitor pega, começa a chupar a manga da camisa. Isso não existe. Ele sabe o contexto. E, no grego, felizmente, a palavra dorea é uma dessas palavras. Quando ela é usada, se refere ao dom do Espírito a nós, que todo crente tem, indistintamente. É o dom do Espírito Santo. É aquele penhor que foi prometido a nós. Abra a Escritura aí, 2 Coríntios 9,15, nós vamos ver esse uso lá. 2 Coríntios 9,15, nós vamos ver o uso dessa palavra, sendo especificamente falando do Espírito Santo. O dom de Deus para aqueles que confessam o nome do seu Filho. 2 Coríntios 9. Cadê? Está aqui, ó, versículo 15, no capítulo 9 de 2 Coríntios. Há uma voz, por favor. Graças a Deus. Pelo seu dom inefável. Aqui é Doreia. Está falando do Espírito Santo aqui. Que todos, indistintamente, cada um, do mais simplório ao mais erudito, do homem, da mulher, do negro, do branco, do gordo, do magro, o que você quiser pôr aqui. Quando recebe, é esse Doreia aqui, que é dado a todos. O outro texto que usa também é Efésios 4, 7. E outra palavra que tem para dom é carisma. Por isso que eu usei até esse termo aqui no boletim para aguçar essa curiosidade de vocês. Significa dom. Carisma vem do grego para nós, até no português. E essa palavra ela é usada em 1 Pedro 4, Efésios 4, 1 Coríntios 12, que a gente leu, e 14 também, Romanos 12. É essa capacidade que o Espírito Santo concede à sua igreja para a edificação dela mesma, para crescimento. E essa confusão hoje no meio evangélico sobre os dons e como usar esses dons é o que tem prejudicado muito o avanço do evangelho. Nós reformados temos que ter cuidado. Ah, não, mas Deus conhece tudo, Ele vai operar do jeito dele. Não, para com isso, meu irmão. Isso é desmazelho, é preguiça, é porqueira. Pensamento porco. Porque Deus fala que onde o Espírito dele está presente, ali haverá o desenvolvimento e o crescimento. E eu não quero estar fora disso, não. Porque se não há crescimento e desenvolvimento, é porque não tem Espírito. Eu sou ímpio, eu sou bastardo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Com esse tipo de posicionamento em cima da nossa teologia, a teologia bíblica. E o dom é dado para um fim muito específico. Efésios 4:12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O dom não é para você, não. Hoje a gente vê o tal dom de línguas, né, que as igrejas costumam dá briga dentro da igreja, quem fala mais do que o outro, e aí vem os labachúria, os, né, decanta não sei das quantas, eu não aprendi essa ainda, não tenho que entrar na aula ainda, mas, e dá confusão, um querendo se mostrar mais do que o outro, perdeu a perspectiva do primeiro ponto, humildade, e já perdeu a perspectiva do que é dom, o que a Bíblia diz como dom, está tudo errado. Uma coisa que era para edificar, unir, construir, solidificar a igreja. Está causando confusão. Tem espírito nesse meio, irmãos? Não tem como. Deus não é Deus de confusão. Deus não é moleque para estar lá no meio bagunçando com os crentes lá. Não. Nós temos que parar. E nós, às vezes a gente olha
essas igrejas, fica assim, não, minha igreja não é assim, né? E fica até com inveja. Olha que povo espiritual, né? E acha que é impressionante. Nós temos que deixar de ser menino e caminhar naquilo que a palavra diz. Todos, meus queridos, que foram convertidos por Deus, foram habilitados em alguma medida. E cada um, em certo nível, certa proporção, certo sentido, será capacitado a levar essa obra de Cristo à frente, a levar a igreja a aparecer para o mundo como essa esperança do mundo que um servo de Deus falou nessa palestra que eu vi. Todos aqui, de certa forma, têm esses dons. Não tem como não ter. A gente estaria desmentindo a Escritura. E uns vão estar com mais destaque, outros vão estar com menos destaque. É assim que a gente vê Deus explicando. 1 Coríntios 12, nós lemos aqui, uns estabeleceu Deus na igreja, apóstolo, profeta, mestres, operadores de milagre, cura, socorro, governo. E cada um vai receber, e todos são importantes, meus irmãos. Todos fazem parte desse conjunto, desse corpo. Eu acho interessante quando a gente olha para uma pessoa que está faltando uma mão, né? Perdeu uma mão num acidente e tal, fala, está aleijado. Igreja não tem igreja aleijada, no corpo de Cristo não está aleijado, não. Hein? Nós até podemos, nesse corpo caído, corrupto, que morre, que falece. Mas o corpo de Cristo não é assim, não. Ele já está trabalhando nesse corpo, ele vai entregar ele sem mácula, sem ruga. E aí vem o entendimento, que é a terceira marca que eu queria defender com os irmãos aqui hoje. O entendimento correto desses dons que foram elencados aqui, que não se limita aqui, como eu disse, em outros documentos do Novo Testamento, demonstram também esses dons. Paulo, ele continua nos trazendo a seguinte perspectiva. Se profecia seja segundo a proporção da fé. Esse ofício profético, ele foi muito característico no Antigo Testamento. A gente vê profeta aí registrando, assim diz o Senhor. Ai de fulano, ai de Beltrano, assim diz o Senhor. Jerusalém é a menina dos meus olhos, e aquilo é a palavra de Deus. E com a vinda da substância, que é Cristo, a substância daquelas figuras do Antigo Testamento, esses dons de profecia, esse dom de profecia, ele foi desvanecendo. A gente encontra ainda alguns no Novo Testamento, Aba, e alguns outros que nos remetem a esse ofício, mas isso vai sumindo. Por quê? Porque a gente já tem a profecia na mão. Aqui, ó. Assim diz o Senhor. A gente não precisa mais de ter aquele auxílio visível de uma pessoa, porque nós temos a Escritura. E profecia, aqui eu lendo os comentaristas e tudo, tirando um outro dissidente e tudo, nos leva os pesquisadores, né, até de outras linhas teológicas e tudo, falando, a profecia aqui é anunciar o Evangelho, é a proclamação da salvação em Cristo. Isso é profetizar, num sentido não de ofício. Ah, você é um profeta igual a Isaías, você é um profeta igual a Jeremias. Não, mas quando você fala a palavra de Deus, você é um profeta. Você está fazendo brilhar, é a palavra profetês, né? É estar diante e fazer brilhar essa palavra bendita de Deus. E aí Paulo coloca, né, que seja segundo a proporção da fé. Não fala aquilo que não está na palavra, não. A fé aqui é usada no sentido daquilo que foi já entregue, como Judas fala na carta dele, né? Que ele estava querendo escrever para a igreja por um outro motivo, mas ele se viu constrangido a escrever para defender aquela fé que de uma vez por toda foi entregue. É nesse sentido que está sendo usado aqui. O próprio Paulo já tinha alertado, abra aí em 1 Timóteo, em relação a esses que ultrapassam a proporção da fé e fazem ousadas asseverações sobre a Escritura, não sabe nem do que está falando. E aí começa a trazer doutrina estranha para dentro da igreja. Se você tem um dom para anunciar a salvação em Cristo Jesus, uma facilidade. Eu tinha um amigo assim no seminário, infelizmente ele saiu no primeiro ano. Ele tinha essa facilidade, qualquer lugar que ele ia, um homem da roça. Mas qualquer lugar que ele ia, ele achava assunto para enfiar Jesus no meio. Eu falei, gente, Deus me dá um dom desse, porque não tem condição, não. Ele sabia entrar com o assunto, mas não tinha uma profundidade teológica. Mas ele sabia.
Ele tinha essa facilidade nata que o Espírito Santo concedeu para ele. E se a gente for em 1 Timóteo 1,11, deixa eu ver se só esse versículo vai nos satisfazer. Timóteo 1,11 diz assim: segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Nós somos encarregados do mesmo evangelho. E nós temos que trabalhar segundo esse evangelho. Nada além e nada aquém, na proporção dessa fé. A fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa é a proporção da fé a qual nós temos que trabalhar. E a gente vê muitas vezes na televisão, pessoas, né, que se dizem evangélicas e tudo, disseminando doutrina estranha, prometendo o que Deus não prometeu, falando de Deus aquilo que Ele não é, anunciando obras que Ele não fez, indo além, ousadas asseverações sobre o Evangelho, não falam e falam daquilo que não conhecem, não falam segundo a proporção da fé. E aí Paulo continua, versículo 7. Depois da profecia, da proclamação, ministério. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ele traz mais duas aqui. É interessante essa tríade, né? Profecia, ministério, aqui é diaconia, né? O mesmo termo usado para os diáconos, é o serviço. E ensino. Olha novamente o estabelecimento de toda a antiga aliança e os ofícios que ali existiam, de profeta, sacerdote e rei, que Cristo cumpriu de forma plena. Cristo é o nosso profeta, é o nosso sumo sacerdote, o nosso rei, que vai à frente nos servindo e desbaratando as potestades e os principados. Olha que interessante isso aqui, os mesmos dons dessa primeira tríade que Paulo esclarece aqui: serviço, ensino, que ficava com o sacerdote, e proclamação à profecia, que ficava com o profeta. E o rei levando o povo, servindo, coordenando todas as coisas. Eu acho interessante esses vínculos que acontecem aqui. E como eu disse aqui, o termo, né, diaconia, que foi usado aqui para Paulo ilustrar esse dom. E mais uma vez, longe de estarmos tratando aqui de um ofício veterotestamentário, nada disso. São esses reflexos que nós vemos hoje no meio da igreja, nessa unidade, na diversidade sendo operado no nosso meio. Novamente, irmãos, Deus prometeu a cada um utilidade dentro da igreja. Falar do Evangelho, serviço, ministrar. E conheci uma pessoa, não vou citar nomes aqui, né, mas é interessante que a gente vê isso aqui muito, a palavra se cumprindo, né? Conheceu o Evangelho, está naquele troço, dá até medo, né? Você vai soltar até raio, primeiro amor. E a pessoa virou para mim e falou assim: Ricardo, eu quero ser útil na igreja, eu não quero ser crente esquenta-banco. Isso, assim, eu nem tratei nada de dom e tal, isso saiu dela. Você falou isso pelo Espírito, né? Eu quero ser útil, nem que seja para limpar a igreja. Ela falou: não, eu sei dar aula, eu já dei aula, mexer com menino e tal, precisando e tal. Eu falei: calma, seu tempo vai chegar, segura aí. Mas é isso. É se dispor e ser útil dentro desse corpo que você faz parte. E Paulo continua no versículo 8. Após proclamação, a profecia, o ministério, o serviço, o ensino, aquele se esmerar no ensinar, ele vem o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. É interessante que esse ensino que foi tratado aqui, ele trabalha muito esse entendimento, né? A gente conseguir passar informação. Quem tem esse talento, esse dom para ensinar, consegue transmitir com facilidade, fazer as pessoas entenderem com a maior fluidez, mexe com o entendimento. A exortação, ela já trabalha mais essa questão da consciência e das emoções. É fazer aquilo que foi aprendido se transformar em movimento. Da doutrina para a praxis, né, para a prática. Essa exortação. Exortar aqui é no sentido de caminhar junto, de animar, de pôr para cima. Essa é
o sentido melhor para nós hoje dessa palavra exortação. Hernandes comentando, ele fala assim, é o dom que torna a doutrina viva na vida. De você conseguir fazer acontecer, mas fazer acontecer o que foi ensinado, na proporção da fé, servindo dentro da igreja. Todos os dons vão se interagindo, todos os dons são úteis. Mas, irmãos, que tempos difíceis os nossos, né? Abrindo um parêntese aqui, esse tempo de se afastar, tempo de distância, né? A gente vem, celebra um culto, não tem aquele momento mais, né? Do cafezinho, almoço, as próprias recomendações de visitas, como estão limitadas esse tempo de pandemia. E o que nos consola é que há tempo para tudo. É Deus que definiu isso. Quando começou isso, eu comentei isso com o pastor, com outros presbíteros, dia 15 de março foi o dia que nós falamos que não ia ter mais culto. E eu orei lá em casa chorando, falei, Senhor, por que o senhor está afastando a sua igreja? Mas igual Abacuque, atrevido, né, querendo saber, né? Abacuque senta lá na torre, eu falei, Senhor, por que o senhor está afastando a sua igreja? Porque isso vem da sua mão. Por que o senhor não quer mais o culto nosso junto? O que está acontecendo? E ali eu me calei, né, tampei a boca, como Jó, que eu não quero entrar em dividida com o nosso Deus soberano, não. E Ele é soberano e eu não sei. E aí nós entramos nesse tempo do virtual, do brilho da tela do celular, ou nem isso, né? Às vezes você nem mantém contato com os irmãos da igreja, você está mais envolvido com outras coisas. E eu creio nas minhas elucubrações, né? Porque que isso vai revelar muita coisa. Muita gente vai embora porque não era, muitos vão vir, muitos vão firmar o pé, estão cabisbaixos, joelhos trôpegos, né? Vão firmar e nisso vai florescer alguma coisa aí, nesse tempo de afastamento. E aí, com esse dom de exortação, eu tenho o dom de exortação, mas como exortar se eu não estou junto com meu irmão? Se eu não estou caminhando, se eu não conheço? Não sei filho de quem que ele é, marido de quem, mulher de quem, filho. Não sei onde que ele mora. E, meus queridos, eu estou pondo a minha pessoa na berlinda, viu? E é pecado. É pecado. Mas existe essa promessa bendita ainda. Existe a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu chamo a atenção da igreja para isso. Confiar. Vamos ver essa tempestade passar e confiar. A questão da contribuição, que é um outro dom aqui. O que contribui com a liberalidade? É outro momento, né, atual. Eu gosto de olhar para a modernidade, né? A avareza, o egoísmo, o materialismo. Eu sou avaliado por aquilo que eu tenho. Eu uso pessoas para conseguir coisas. Já foi falado muitas vezes desse púlpito aqui. Nós vamos aprendendo. E Paulo vai na contramão aqui, aquele que contribui. Gente, falou de bolso. E aqui Paulo não está falando de dízimo, não, viu? Cuidado. Cuidado que mesmo nessa bagunça que a gente vê que está aí as igrejas, né, especialmente da teologia da prosperidade, todo o engano que é disseminado, o dízimo é bíblico. Isso não precisa de dom, não. Dízimo é bíblico, faz parte da aliança celebrada lá atrás, quando fala que Abraão deu dízimo, recebeu lá Melquisedeque, o povo de Levi nos lombos dele. Quer dizer, é algo fora da lei, não tinha nem lei nesse tempo ainda. Dízimo faz parte dessa adoração e reconhecimento, é o envolvimento no reino. Meus irmãos, vamos rasgar o verbo aqui. Com o que paga água, luz, telefone, a estrutura da igreja? Você acha que está brotando do chão? É dinheiro. Papel moeda, é transferência. Nós estamos falando disso. E falo com toda a segurança da responsabilidade que a liderança dessa igreja tem de administrar esses recursos, que são recursos santos. E eu fico um pouco exaltado quando eu vejo crente falando de dízimo, porque eu falo, se você não confia numa liderança para administrar aquele dízimo, achando que ela vai te roubar, o que você está fazendo aqui dentro daquela igreja? É um negócio meio sem lógica.
Dízimo faz parte desse pacto. É muito além do dízimo que Paulo diz aqui. É aquele que nem pode contribuir, que está lá contribuindo. Salário mínimo, e tira. Eu lembro, na minha época de que eu era diácono, eu ia contar dízimo, aí chegava, a gente conhecia as viúvas da igreja, e chegava aquele dízimo lá certinho, 10% do salário mínimo. Eu brincava com ele, passa isso rápido aqui, esse negócio sai até fogo disso aí. Porque era o mais importante. Porque dava daquilo que não sobrava. Como muitos hoje entendem, né? Se sobrar, eu dou. Aquele dízimo ali, na época, eu lembro, salário mínimo aí de R$700, não sei, chegava a R$70 no envelope. Falei, isso aqui vale mais do que R$10 mil se for dar de oferta aqui, ó. De quem tem e está sobrando. Esse dom de contribuição com liberalidade é o dom que parece que todo mundo corre dele, né? Ninguém quer saber dele. E nós temos, viu, irmãos? Temos crentes, reverendo conhece, eu conheço alguns, pessoas que é espetacular, como que elas põem dinheiro mesmo, e monta igreja, e compra som, e faz isso, banco, ar-condicionado, monta trem tudo, está aqui, igreja constituída, leva esse tempo para frente. E ele vai para outro lugar, outra igreja, e vai pondo dinheiro, e Deus vai abençoando, e ele sabe, na segunda parte aqui que Paulo diz, né, com liberalidade, que ao pé da letra é assim, sem uma segunda intenção, sem um motivo acoplado, sem vistas a ter algo em troca. Essa é a literalidade do liberal aqui, né? Não esperando nada de volta. Porque ele sabe que ele recebeu aquilo tudo da mão de Deus, e ai dele se ele não der. E tem gente que tem esse dom, glória a Deus por isso. E Paulo faz, inclusive, um elogio, olha que interessante aqui, em 2 Coríntios 8, 1 a 5, eu vou ler para os irmãos, olha que interessante, daqueles que não têm, mesmo assim colaboram. Eles sabem que o pouquinho dele ali vai fazer diferença. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza na sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça. Olha, gente, o povo não tinha, estava dando além e rogando a Paulo a graça de participarem da assistência deles. Era privilégio a pessoa dar, porque ela sabia que aquilo que ela estava dando estava justificado pelo poder de Cristo. A pessoa dela estava ali, e que se não fosse por Cristo, aquilo não valia nada. Nem o dinheiro que entrava. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. E geralmente esses irmãos que têm esse dom, eles têm pavor de serem vistos, de alguém saber e tal, justamente para fugir do orgulho, da soberba. Eles têm pavor de serem valorizados pelo que dão. E na medida da proporção da fé, a gente deve dar honra a quem honra. Reconhecer os dons, não só dos que contribuem, mas dos outros. Sem causar nenhum tipo de prepotência, sem causar nenhum tipo de soberba nesses irmãos. Nós estamos falando aqui desse dom de contribuição, é do dom de compartilhar. É do dom de dar. E não só para a igreja, para outros irmãos também. Aqui é muito mais amplo do que isso. Muito mais amplo. E aí continua. O que preside, ele diz, né? O que preside com diligência. Essa diligência que é com, eu peguei no léxico aqui, né? Velocidade, pressa, seriedade, entusiasmo, rapidez. Aquilo que é bom você vai fazer melhor. Aquilo que é importante vai ser mais importante. Esse aqui esse diligente aqui nessa presidência. A gente vê pessoas que têm essa visão do todo. Elas conseguem liderar. Geralmente são pessoas que estão numa presidência de uma sociedade, são pessoas que ajudam na igreja e que já estão em vista da igreja para a liderança da igreja. Tem esse dom, nem todos nasceram. E elas têm essa facilidade de coordenar. A palavra em grego aqui significa ficar de pé à frente, é a liderança, né? Puxar o carro e levar os projetos, levar aquilo tudo que foi planejado.
Adolf Pohl, ele registra que uma igreja sem liderança é um rio sem leito. Eu tentei imaginar essa ilustração, eu falei, gente, um rio sem leito é o quê? Né? Porque o leito é o que leva o rio, né? Foi um rio sem leito. Foi um negócio que não tem nem jeito de imaginar. Faz parte. E uma igreja vai precisar de liderança. Ô, irmãos, e quantas vezes a igreja tem desprezado a sua liderança? Quantas vezes a zombaria, aí eu apelo de novo à modernidade, né? Esse espírito de época que não existe hierarquia, que é todo mundo igual, que ninguém pode dar ordem, ou desgraça o nosso tempo. E a igreja está absorvendo isso, desprezando diáconos, presbíteros, pastores, quem está à frente nos trabalhos, o MP, senhoras, o que for, que está nos devidos cargos, que estão ali. Eu sou o conselheiro da mocidade. A mocidade é testemunha disso. Quantas vezes eu falo assim, gente, eu participo dos grupos, né, como um membro ex officio, né, a comissão para o acampamento, o povo já está trabalhando desde o início, desde quando acabou o outro, já tem uma comissão para o acampamento do ano que vem. E vai arrumar um para falar mal ainda depois. Aí eu procuro motivar, eu falo, gente, vocês estão fazendo coisa que ninguém vê. Mas vocês não estão fazendo para a igreja, é para o Senhor. Vocês já estão preparando tudo aqui, quando chega lá está tudo bonitinho, tudo, as pessoas acham que tudo pareceu assim, né, do nada. Mas essa liderança aqui, esse dom, é o dom, já está trabalhando já. A gente acha que pastor sobe aqui na frente, né? Escreve o sermão em casa, quando acorda domingo de manhã, vem aqui, prega, o resto da semana está livre. A gente não tem ideia do que está acontecendo por trás na vida de uma liderança, de um pastor, de um presbítero, de um diácono. Mas a língua é ferina na hora que tem que vir. E aqui eu faço já uma transição para o próximo dom, já partindo para o final, né? Nós temos que terminar o culto, né? Sem misericórdia. E no menor erro que acontece, no menor desvio, no menor deslize, implacável. Aí, acabou. Igualzinho acontece lá fora, irmãos. Não pode ser assim. Eu fiz isso outro dia. Coordenando uma liturgia aqui, conduzindo a igreja, assisti a um evento daqui, né, a gente tem a visão, me subiu uma ira na hora, não vou mostrar para os irmãos, mas aí na hora eu falei, Ricardo, é o Espírito Santo, é Ricardo, você fica na sua. Igual o bom baiano, né? Fica na sua. Aí eu fui saber o porquê. Tinha toda uma explicação do que aconteceu. E eu já tirando conclusão, e a gente faz isso. Se entrega a justamente esse último dom que é elencado aqui. Quem exerce misericórdia com alegria. Hernandes fala, uma explicação fenomenal que ele dá disso aqui, ele fala assim, que misericórdia é a gente colocar o nosso coração, que é miserere e cardia, né? Essa palavra vem do latim, é colocar o nosso coração na miséria alheia, é saber que a gente é uma unidade humana, e as mesmas dificuldades que outros têm, nós temos, colocar o nosso coração na miséria do outro, é um dom de consolo, é aquele dom que é usado para os enfermos, para os moribundos, para os aflitos de alma, para os que estão amargurados. Calvino, ele registra, né, que esse dom ele tem que ser usado com alegria, sem peso, sem reclamação. Eu abro aspas para ele aqui, ele fala assim, como nada proporciona mais consolação ao enfermo ou a alguém que sofre de algum infortúnio do que se ver diante de pessoas amigas, solícitas e prontamente dispostas a oferecer-lhe sua prestimosa mão, assim também, se porventura observa traços de tristeza no semblante de seu benfeitor, sentir-se-á afrontado e não beneficiado. A má vontade na hora de exercer o dom da misericórdia. Provérbios 17:22 diz, né, o coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. É esse desempenho da misericórdia. Irmãos, partindo aqui para o final, só algumas aplicações disso tudo que a gente viu aqui. Nós somos um corpo com Cristo. O meu irmão, ele tem que parecer com Cristo, não é comigo, não. A gente acha que o outro tem que parecer com ele, todo mundo tem que ser igual a ele. Não.
dessa unidade, nós somos membro, a cabeça é Cristo. Nós somos membros dele. Dom na igreja não é aquele que aparece, né? Geralmente a música, né? Hoje a gente tem na igreja aí os levitas, né? Hoje já criaram. Eu não vejo nada no Novo Testamento que indique isso, né? Mas já tem aí levitas. Conversa, gente. É querer dar valor àquilo que geralmente são esses dons que saltam aos olhos, né? Envolvidos com a retórica, com a liderança, aqueles que aparecem. Mas os outros que não aparecem são talvez mais importantes, porque são mais difíceis de ser desempenhados. A gente não tem essa motivação pecaminosa do coração que geralmente nos assalta. E a gente tem que ter cuidado, porque justamente a gente não é visto. Como eu disse aqui, dons não são o que vemos hoje na igreja moderna. Paulo ele chega a criticar, já lá em Corinto, que um daqueles dons estava causando confusão e vergonha dentro da igreja. Se naquele tempo já estava assim, dentro da igreja de Corinto. Um dom que Deus deu sendo usado de forma indigna. Outra coisa que nós devemos ter cuidado com a questão dos dons, os neófitos, aqueles que estão chegando à igreja, o primeiro amor, como eu citei aqui, dessa pessoa, né? E da liderança saber conduzir isso corretamente, canalizar aquela energia, aquilo tudo, para ele conhecer o todo. A gente pode, se não tomar esse cuidado com o novo na fé, aquele que está conhecendo, destruir um irmão por causa disso. O entendimento que não é correto. Cuidado, queridos. Mais uma aplicação aqui. Dons podem ser simulados. Pode ser um simulacro ali. Tanto em pessoas como em igrejas, podem gerar nesses personagens. Dons podem ser falsos. E é só mediante oração e súplica a Deus para Ele mesmo mostrar isso dentro da igreja. Porque tem lobo dentro da igreja que fica a vida inteira minando aquela igreja onde ele está congregando. Aos que trabalham, aos irmãos que trabalham, que estão à frente na liderança, tocando e que aparecem, como eu disse aqui, né, a mim, aos pregadores. Quantas vezes a gente se ira porque outros irmãos não trabalham na obra? E a gente tem que ter cuidado com isso, porque isso pode demonstrar que nem mesmo a gente entendeu a utilidade do dom. A gente deveria ter tristeza e compaixão, na medida que essa ira minha, ela é gerada por quê? Porque eu estou achando que eu estou trabalhando mais do que o outro? Quer dizer que o trabalho é fardo, então? Aquilo que você faz dentro da igreja é pesado? Está te incomodando? E você sempre aponta para Beltrano, fulano, cicrano, que não faz nada? E volta a dizer com justiça, porque Beltrano, cicrano e fulano realmente não faz nada? Mas essa ira que te desperta no seu coração é por quê? O que você enxerga de trabalhar para o Senhor? É um peso ou é uma bênção? Como a igreja da Macedônia contribuiu e já sabendo que aquilo ali era privilégio. Olha só, dá e era privilégio. Cuidado, cuidado. E aqui eu faço, meus queridos, uma chamada para o irmão novo, para o irmão antigo. É tempo de ceifa. Nós temos visto a dificuldade do evangelho propagar. Isso na perspectiva humana, né? Tem um pastor velho aí que eu gosto muito dele, ele falou assim, Ricardo, na década de 1970, a gente julgava era tarrafa, e trazia aquele monte de crente pregando, e o povo animado, e crente era crente mesmo, era zombado, os crentes iam para a igreja com Bíblia debaixo do braço e tal. Hoje nós estamos pescando de anzol, é um aqui, um ali, ele surpreendido com a dificuldade que é, e constatando que há uma deficiência. Satanás ele conseguiu fazer algo interessante que a gente tem que atentar. Da mesma forma que ele entupiu a nossa agenda de compromissos, seja no trabalho, na escola, não sei o quê, nós estamos entupidos de entretenimento também. Então, na hora que eu não estou trabalhando para juntar dinheiro que eu nem precisava, quando eu estou com a folga nesse horário, eu estou na montanha de entretenimento que tem hoje, seja rede social, Netflix, aí põe o que você quiser aí. Tem impressionante, nunca tivemos tempos assim, dessa facilidade. E o crente, você vira para falar de uma programação, de vir ajudar na igreja, de alguma coisa, ele, não tem tempo. Me ajuda aí. O que está acontecendo? Porque Deus falou que ia ter,
Ou você não é crente, ou você tem pecado. Não tem tempo? Isso é muito perigoso. Eu queria que a gente atentasse para isso. Porque essa escassez de pessoas querendo servir uns aos outros, porque somos uns dos outros, pertencemos uns dos outros, começa a desestruturar a igreja. Começa lá de cima. E lá de cima, não estou falando aqui, não é querendo falar que é um papa, não. Pastor da igreja. Pastor da igreja começa a virar mecânico, pintor, ajudante, motorista, sendo que tinha irmãos que não têm a habilidade, o dom para fazer o que o pastor faz, que o presbítero faz, que o diácono faz, que poderiam ajudar nisso, e estarem satisfeitos de estarem liberando o tempo para aqueles. Mas aí, pastores, não só aqui da nossa igreja, como de muitas outras, sendo envolvidos em atividades que muitos outros poderiam ajudar, e ninguém quer saber de nada. E fechando aqui a finalidade do dom, que eu acho que é o que mais interessa. Qual que é a finalidade do dom que Deus te deu? Edificar a igreja. Glorificar o nome de Deus. Essa é a finalidade. Se a glória de Deus não está aparecendo e é a sua, está errado. Repensa. Muda a mente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos a vossa mente. Transformai-vos. A glória de Deus deve ser exaltada e não a minha. E aí nós vamos viver aquilo que Jesus orou por nós. Essa unidade. João capítulo 17, eu dou de dever para todo mundo aí. João capítulo 17, Jesus ora por nós lá, igreja da Pampulha. E fala aqueles que crerão na sua palavra. Jesus orando para frente. E ele pode, né? Ele é Deus. Ele fala que nós nos tornaríamos um com ele e com o Pai. Assim como ele e o Pai eram um, nós nos tornaríamos um com eles. Isso só vai funcionar, meus queridos. Você só vai conseguir perceber isso com seu coração. Não é vindo aqui 8 horas da manhã, indo embora 9h30, ou 18 horas, indo embora... Não, não vai. Para você experimentar essa boa vontade de Deus, a perfeita, é só entrando de cabeça nisso aqui, que é o corpo dele. Vamos orar, queridos? Pai Santo, nós damos graças, Deus, mais uma porção da Tua palavra dita. Ela é muito clara, Senhor. O próprio texto, Paulo fazendo uso da língua que ele conhecia, ele faz trocadilhos. Aquele que serve, sirva. Aquele que ensina, ensine. É tão óbvio. Mas a gente tem que explicar, tem que bater, para nós mesmos. Anima a Tua igreja, Deus. Preserva aqueles que estão à frente, trabalhando com seus dons, seja em qualquer área dessa que a gente viu aqui, dá ânimo, dá vigor. Traz, Deus, aqueles que estão angustiados, aflitos, não se encontram. Que eles possam, Pai, buscar apoio no nosso meio. Tem misericórdia. Une a Tua igreja, Deus, os que não puderam vir. Ela é Tua, é corpo do Teu Cristo, Pai. Parece que a gente fala da boca para fora, mas não cai no coração. É corpo do Teu Cristo. Nos ajuda a amar a Tua igreja. Nos ajuda a dar valor a isso aqui. Nos ajuda a entender quando o Teu servo disse a igreja é a esperança do mundo, porque é. E é no nome desse, que é o cabeça da igreja, Cristo, é que nós temos a autorização de clamar a Ti agora e saber que o Senhor responde. Em nome de Jesus, amém.